Olá, nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo de hoje aqui vim falar pra vocês sobre a fantasiada aí no meio medieval e, enfim. Eu acho que eu já falei sobre esse tema em alguns outros vídeos antes, mas desta vez eu vou tratar a coisa com uma abordagem um pouco diferente, porque parece que finalmente agora as pessoas estão começando a notar a fantasiada e o caos que isso está virando. Uma observação do importante notar. Não é todo mundo que está notando, ou talvez até seja todo mundo que está notando, mas não é todo mundo que está dando devida atenção nisso. Até porque tem muitos interesses envolvidos no meio e pessoas que têm interesses afetados vão tender naturalmente a tentar negar o que eu estou dizendo aqui e o que esses outros também estão dizendo. Porque sabe como é, né? Interesse é sempre assim. E vou falar a verdade pra vocês. Esse negócio de neomedievalismo tá virando uma praia de interesseiros aí. Que estão querendo se usar de tudo e qualquer coisa para poder se promover. Estão se corrompendo suas raízes puramente pelo desejo de fama, poder e, sei lá, às vezes algum retorno financeiro. Imagino que eles não estão tendo muito retorno financeiro não, porque pelas contas que eu tentei fazer outro dia, eu acredito que retorno financeiro tá muito a desejar numa perspectiva futura. Mas enfim. O que está acontecendo, Docas? Fala aí pra nós. Acontece o seguinte, gente. Como vamos dizer, a gente sabe que o que era para ser o medievalismo de hobby, entre aspas, aí, tornou nada mais nada menos do que uma versão um pouco mais realista, menos fantasiosa do neomedievalismo. Aquele vídeo que eu falei sobre o medievalista morrendo, que eu falei que o medievalista morrendo aqui no Brasil, aquilo ali é uma boa porta de entrada para entender esse assunto mais a fundo. Se não viu, por favor, o veja, que vale muito a pena e vai ajudar muito na sua compreensão. Mas enfim, não é só no Brasil que o medievalismo, na visão do Humberto Eco, está morrendo, é no mundo todo. As pessoas estão com essa modinha de medieval hoje, mas como eu falei naquele vídeo lá sobre a palavra medieval ser uma palavra corrompida, a coisa tá mais ou menos nesse nível mesmo. Virou uma palavra corrompida, uma palavra que está recebendo significados pelos quais ela não deveria receber significado. Deixou de representar a ideia da Idade Média em si para representar esses universos da fantasiada por aí. E isso não tá só no Brasil, é no mundo todo. E parece que agora os medievalistas acadêmicos começaram a querer se mexer contra isso. Embora eu ache que estão agindo da maneira errada. Mas aí eu vou falar ainda neste vídeo mais pra frente por quê. Como assim, Docas? De uns tempos pra cá eu comecei a ver medievalistas acadêmicos criticando essa fantasiada toda. Mas não só a fantasiada do neomedievalismo extremo, assim, tipo dos elfos lutando contra orcs com espadas mágicas. Não. Eu comecei a ver medievalistas acadêmicos criticando esse baixo neomedievalismo, vamos chamar assim. Esse neomedievalismo que se aproxima do medievalismo de hobby. Por reconhecerem que este neomedievalismo está destruindo toda a noção de historicidade que as pessoas normais têm a respeito da Idade Média. Na visão deles, este tipo de neomedievalismo se tornou nada mais nada menos do que uma forma de fantasia romantizada da Idade Média. As pessoas estão parando de enxergar a Idade Média como ela realmente era, com suas características, seus problemas e suas realidades, suas coisas boas também, até suas virtudes boas, para enxergar um universo até com características realistas, no sentido nada de magia, de sobrenatural, mas um universo que não corresponde à Idade Média em si. Que corresponde muito mais a uma fantasia moderna de como a gente gostaria que fosse a Idade Média do que ela realmente era. Então, na visão deles, essa é a grande crítica. E até por esse caráter de poder parecer alguma coisa realista, isso está acabando consumindo a verdadeira realidade histórica. Então, muita gente resolveu brincar de Idade Média, vamos dizer assim, na visão deles, e, lógico, é uma brincadeira, é uma coisa lúdica. Eles até mencionam que o grande problema de tratar as coisas como algo lúdico e usar o entretenimento para justificar fazer as coisas é que isso virou uma muleta, uma desculpa para poder fazer qualquer besteira. E de fato, neste ponto, eu concordo com eles. Porque não é assim, não é porque a gente gosta de alguma coisa ou gostaria que ela fosse desse jeito e não daquele, que ela magicamente vai se tornar o que a gente gostaria que fosse, né? Na verdade, muito pelo contrário. Essas coisas vão se tornar só uma irrealidade, uma fantasia que criamos na nossa cabeça. E por estarmos criando uma fantasia, nada mais é do que o neomedievalismo. Então, é mais ou menos isso que acontece, gente. Realmente, mais pessoas estão percebendo. Agora, pessoas vinculadas ao meio acadêmico. E, por sinal, eu vou ter que ser honesto com vocês. Existe uma parcela considerável deste meio acadêmico medievalista que já foi corrompida por esse neomedievalismo aí. Mas existe uma parcela que está realmente se incomodando com este neomedievalismo e se voltando contra ele. Então está havendo um conflito dentro do meio acadêmico do medievalismo para tentar não se perder essa noção de historicidade. Porque até lá está havendo problemas. Do lado de fora meio que já acabou mesmo o medievalismo de verdade. É muito pouco que sobrou. Talvez nós aqui ainda sejamos algum resquício de medievalismo existente, medievalismo de hobby. Talvez nós sejamos ainda um dos últimos bastiões aí
Mas o grosso mesmo já se foi, pelo visto. Já caiu na fantasiada. E sim, isso é um fenômeno global, tá acontecendo na Europa mesmo, inclusive. Não é coisa das Américas, porque é coisa lúdica, então logo as Américas. Não, na Europa tá havendo isso. Lógico que aqui a coisa nem atenção recebe, né? Porque ninguém lembra nem que existe. Aqui é só fantasiada mesmo, quase. Aqui eu falo no Brasil. Neste canal, não. Fantasiada aqui não tem vez e quando eu me proponho a falar da parte fantasiosa, já menciono logo de cara que ela é fantasiosa. Não tenho por que tratar a fantasia como se não fosse fantasia. Pelo menos não seria intelectualmente correto fazer isso. E como eu disse, está realmente acontecendo na Europa. Está havendo críticas de medievalistas acadêmicos franceses, de medievalistas acadêmicos espanhóis, medievalistas acadêmicos italianos. E o que eu estou falando é acadêmico, acadêmico mesmo. É aquele cara da universidade que é historiador. E que é historiador mesmo, não os supostos historiadores aqui que vêm aparecer no YouTube para falar merda. Que provavelmente nunca foi historiador na vida e só usa disso como muleta para chamar atenção. Então, a coisa tá séria neste ponto, nobres amigos. Agora, por outro lado, eu entendo o reconhecimento deles e eu acho fundamental que sejam realmente críticos, até para impedir que a baixa fantasia tome conta do realismo, né? Porque a alta fantasia a gente sabe o que é, ninguém cai nessa mais. Mas a baixa fantasia, cara, tá encantando muita gente por aí. Mas ao mesmo tempo, eu também acredito que essas críticas possam ser um pouco descabidas. E principalmente as soluções propostas para se resolver isso um tanto quanto irrealistas, ou tratadas da maneira incorreta. Como assim, Docas? Explica para nós isso aí. Por um lado, é totalmente compreensível a revolta com a destruição da historicidade medieval aí no mundo que está ocorrendo. Porque realmente é global a coisa. É na Europa, nos Estados Unidos, na América do Norte. A Ásia acho que nem se mete muito com essa parte medieval europeia em si. Quando se mete, é mais uma coisa lúdica mesmo, até porque a gente também não estuda a historicidade da China feudal aqui no Brasil, né, com frequência. Então nada mais natural do que eles em si tratarem como uma coisa lúdica, afinal é uma coisa que não é da cultura deles. Mas enfim, tá se espalhando por aí, por tudo que existe nesse planeta. Por outro lado, como eu falei, as soluções não são muito boas. Acho que até porque os acadêmicos, vamos dizer assim, eles vêm no mundo fechado deles da academia e não conseguem enxergar muito para fora como é o mundo real das pessoas normais que curtem as coisas simples. Então até por isso acredito que possam ser um pouco exageradas as soluções ou um pouco incompatíveis com a realidade. Por exemplo, eles acreditam que deveria haver alguma forma de regulamentação pelos governos europeus do que era uma cultura medieval de cada país, do que faz parte ou não. Por exemplo, eu lembro da crítica de um medievalista espanhol que reclamava que nos eventos medievais da Espanha tá havendo muita coisa italiana neles e muito pouco da cultura local espanhola. Então ele gostaria que retratasse mais a Espanha e menos uma coisa genérica da Idade Média. Porém, acredito que essa solução de impor limites por meio de regulamentação, de governos locais, governos municipais, provinciais, não seja necessariamente a saída. Até porque, vamos falar a verdade, não vai ser uma regulamentação a mais ou a menos que vai resolver isso. Até porque, como vamos dizer, a imprecisão histórica está num elemento de cultura popular e não numa característica específica que um governo pode simplesmente ir lá barrar ou permitir. Mas aí entra um papel muito grande para os historiadores. Poder passar conhecimento histórico de fato para frente. Poder revisar o que está errado e mostrar os erros. Lógico, eles vão passar a publicar uma revista semanal não acadêmica para poder dizer o que é e o que não é medieval, mas com base nessas revisões deles, já poderiam usar isso como referência para aqueles um pouco mais cultos que estão do lado robístico da coisa. Ou poderiam simplesmente tratar o que não é medieval como não medieval, só isso. Ai, mas vão continuar usando a palavra medieval para isso. Filho, a palavra medieval é só uma palavra. Como eu falei no outro vídeo lá, não é porque alguém coloca medieval no nome de alguma coisa que essa coisa vai ser medieval. Pelo contrário, se a pessoa precisa usar o nome medieval para dizer que algo é medieval, cara, a pessoa já tá, de certa maneira, tendo que forçar um nome ali. Se a pessoa fosse tão medieval de verdade assim, ela não precisaria desse nome. Não precisaria usar esses nomes aí. Ficar se dizendo medieval, se dizendo nórdico, se dizendo viking. Se o negócio fosse tão essa coisa, pegava um nome profundo, com significados profundos da cultura do que eles estão tentando fazer, que os próprios fãs já o reconheceriam. O próprio fato de alguém ter que chamar alguma coisa de medieval já mostra o quão não medieval essa coisa é. Pelo menos neste mundo de hoje, onde essa palavra perdeu seu real significado. Enfim, eu acredito que eles estão certos quanto a reconhecer esse trágico fim que o medievalismo está vivendo por aí, e como isso virou só uma moda de cultura popular hoje que perdeu completamente seu vínculo com o período histórico, tornou meramente algo estético.
concordo plenamente com eles e acho saudável e válido que isso esteja acontecendo por parte deles de criticar e expor essas fraudes ao mundo. Mas, por outro lado, acredito que a forma como eles estão tentando solucionar com imposições não vai efetivamente salvar alguma coisa. Eu acredito que o único caminho seja mostrar as fraudes, mostrar os erros, mostrar o real significado deles, que nem eu faço aqui neste canal. É até por isso que eu continuo fazendo ele, mesmo com todas as dificuldades de tempo e de conseguir efetivamente trabalhá-lo aqui. O projeto Feudo ainda virá e ainda trará uma nova vida a este canal, mas enquanto isso, que ele seja mantido para proteger o significado do que realmente é medieval aqui no Brasil.